E o pessoal tá chegando. E é isso aí, galera. Estamos online. Sejam todos bem-vindos. Mais um podcast aí do Parales Podcast. Bem-vindo a todos. Hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre som aí. Trouxemos um nome aí de peso para falar sobre produção musical. Quem está aqui hoje? Caio Magalhães, seja bem-vindo, mano. Opa, cara, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, meu querido. Pô, que bom, cara. Fico muito feliz de poder estar entrevistando você aqui, batendo um papo sobre produção, cara. Tenho bastante pergunta para te fazer. Que Espero legal. que a gente vai vassanando todos. E, cara, antes de qualquer coisa, quem é Caio Magalhães? Se apresente, por favor, pro pessoal aí. Cara, eu sou muitas coisas. A gente que vai trabalhando com entretenimento, a gente vai fazendo um pouco de tudo, né? Mas hoje eu trabalho integralmente com produção musical. Sou músico desde sempre. Comecei na música com 7 anos, comecei em conservatório. Passei muito tempo em coral, fui para instrumentos, caí dos instrumentos. Quando eu cheguei naquela idade decisiva, por influência um pouco familiar, eu fui desligado um pouco da música. Quase entrei no exército e tal. Fiz faculdade de educação Caramba. física por um tempo. Mas a música chamou assim e não teve jeito, né? Então fiz técnico em processos fonográficos, com ênfase em produção musical, no Conservatório Souza Lima, lá em São Paulo. E não parei mais, fui embicando na área, comecei a trabalhar como técnico de som também, mais ou menos ali com 15, 16 anos. Ainda em Recife, sou de Recife. Moro aqui em Sorocaba há pouco tempo, cara. Em Sorocaba mesmo eu digo que eu moro há 2 anos, porque eu vim pra São Paulo, fiquei Depois de trabalhando Recife, por lá. o primeiro lugar, o local que você veio morar foi Sorocaba mesmo? Ou você chegou Meus a passar pais pra- vieram pra Sorocaba, só que como Ah. eu fui estudar em São Paulo, eu fiquei lá, fiquei estudando, morando na casa de um colega. E aí depois de um tempo eu vim pra cá, pra Sorocaba. Depois de formado, eu queria continuar morando lá, mas o aluguel em São Paulo Não é dos os mais acessíveis, né? não é dos mais acessíveis. O metro quadrado de São Paulo, cara, é assustador, né? E pra montar um estúdio lá seria um pouco mais difícil do que aqui, justamente por isso, né? Além do metro quadrado de São Paulo ser um pouco caro, eu teria que alugar uma casa em São Paulo, num bairro bom pra montar um estúdio. E aí, como esse era o meu objetivo, eu falei, não, vou apostar em Sorocaba. Não tão longe de São Paulo, ainda consigo fazer os trabalhos, porque lá eu fiquei trabalhando muito tempo como músico de estúdio. Então, fiquei Você gravando... prestou serviço para outras empresas em São Paulo, então. Sim. Fiquei trabalhando em estúdio gravando guitarra, porque eu leio partitura, né? Aham. E aí, quando você lê partitura, facilita muito. Você pega a partitura, o produtor manda, você grava na hora, 2 horas, resolve. Então, eu fiz isso por um Legal, tempo. esse lance da leitura imediata facilita muita Sim, coisa, né? facilita. Você tá, de repente, você pega uma guia, alguma coisa, às vezes o projeto tá cru, né? E você, já de você gravar aquelas Sim. guias ali, você já tem o esqueleto, vamos dizer assim, do que Sim. vai rolar da música, né, cara? Adianta muito. Pô, mas que massa. Eu vou explorar um pouquinho o seu primeiro contato com a música, porque eu gosto muito de perguntar como que você teve esse primeiro impacto com a música em si, né? Você falou que você começou desde criança já. Qual que foi o seu primeiro instrumento? Foi na escola? Onde foi esse primeiro contato seu com a música antes de você tomar esses caminhos que você tomou dentro do som? Legal. Meu tio é guitarrista profissional, desde que eu me entendo por gente. O nome dele é Luciano Magno e ele era guitarrista de estúdio numa época em que tinham poucos estúdios no país, nos anos 80, anos 90. Então tinham 6 estúdios no país inteiro, grandes assim mesmo, e ele era o guitarrista de um estúdio em Recife. E aí todas as produções que eram feitas no estado de Pernambuco acabavam indo para esse estúdio. Então ele gravou, pra você ter noção, discos do Gilberto Gil, Pô, que legal, disco da hein, Xuxa cara? só para baixinhos, ele gravou linha de guitarra, Alceu Valença ele gravou linha de guitarra. Então ele era o músico que estava no estúdio, né? Então eles chegavam pra fazer as produções, ele estava no estúdio, trabalhava por hora lá e pegou muita gravação nesse sistema. Então eu cresci vendo meu tio tocando, ele tocava no carnaval de Recife. E eu cresci vendo meu tio tocando, me apaixonei por aquilo. E, cara, ele tocava num carnaval de respeito, né? Recife é conhecido, né? Por sua parte cultural, né? Parte de festividade. Recife Sim. é sempre uma referência pra gente, né? Sim, Que legal, cara. é. Pô, massa demais. Então você já teve um cara, assim, crucial pra lapidar o caminho que você ia tomar na música, Tive. né? Uma boa referência dentro de casa, Por cara. sorte, Cara, você foi abençoado. Que legal, hein, mano? Continue pra gente a história aí.
Não, mas foi isso. Eu vendo ele. Uma vez ele. Eu acho que eu tinha uns 5 anos. E eu fui numa apresentação que ele fez de música infantil no Conservatório Pernambucano de Música. E eu falei, mamãe, eu quero participar. E aí foi quando surgiu a coisa de me colocar no conservatório. E aí eu fiz a. Era sorteio, na época você se inscrevia e algumas crianças eram sorteadas por ano. E aí eu fui sorteado, entrei no Conservatório Pernambucano de Música e lá eu fiquei. Aí fiz comecei com a musicalização infantil, fiz a flauta doce, aí fui pro teclado, fiz um ano de teclado, mudei pro violão, fiz baixo, fui fazendo assim, até mais ou menos os... É legal que você teve como que fala? Você teve um itinerário passando por vários instrumentos, Tive. né? Isso é legal para uma base musical, né? Eu acredito É. que tenha te ajudado muito, né? Ajudou. Na época, nada profissionalizante, porque eu era muito criança, né? Então, o ensino que você dá pra uma criança, eu gostava de brincar, gostava de jogar bola. Então, o tempo que eu tinha com o instrumento era mais o tempo que eu tava na aula, né? Eu não tinha a coisa de passar 4, 5 horas estudando, que quando a gente vai profissionalizar no instrumento, a gente passa fazendo, né? Que muitos músicos têm essa rotina, né? De passar várias e várias horas estudando o instrumento para ter aquela excelência, né? Sim, sim. Não tinha muito isso, mas estudei. Sempre estive estudando os instrumentos. Em algum momento, você falou que você estudou esses instrumentos, em algum momento você passou por uma banda, algum projeto assim? Ou você pendeu mais pra produção, foi direto pra ela, teve algum atalho? Que caminho que você tomou? Cara, mais ou menos ali no meio da adolescência eu participava de projetos do conservatório, então tive projetos de banda, tive projetos de coral, mas todos do conservatório, então nunca fiz nada externo nessa área. Entendi. E na hora que eu comecei a profissionalizar nisso, eu saí. Então eu participei de algumas apresentações do conservatório ajudando como na parte de técnico de som, por curiosidade mesmo, por gostar, eu ficava perguntando a coisa da criança curiosa. E aí É muito legal essa fase, né, cara? Eu tive esse momento também da criança curiosa, mesmo, por que serve isso aqui? O que é isso aqui, né? E aí eu comecei a fazer. Depois de um tempo eu comecei a fazer assim, mas comecei a profissionalizar nisso e afastei, sabe? Por uma série de fatores eu acabei me afastando nessa época. E aí eu retomei aqui em Sorocaba. Retomei com 18 anos, na época da pandemia, né? Então... Isso. Abriu muito o mercado para produtor musical durante a pandemia. Sim. Muitas produções foram pro home, né? Foram para dentro do estúdio, né? Você Sim. levar um show inteiro para dentro do estúdio não é coisa simples, né? Então, abriu muito o mercado para isso, né? Sim, e principalmente é uma coisa que eu tava meio afastado nessa época dos 16, 17 anos, eu tava completamente afastado da música, mas quando eu fiquei trancado em casa, a única coisa que eu tinha era o violão, cara. Então eu retomei, comecei a tocar o violão, me apaixonei pelo violão de novo, comprei uma interface de áudio, comecei a ir atrás de retomar o que eu tinha, assim, de conexão com a música e Legal, inevitável. né? A males que vem para bem, né? Que bom que uma situação difícil, de repente mostrou um caminho que você Sim. pôde retomar e você tá seguindo até hoje, Sim. né? Pô, mas que massa. A parte de projetos do seu, depois que você saiu, esse desligamento seu do conservatório, como que foi? Você concluiu o seu curso, você ingressou, você falou que prestou serviço você prestou para alguma outra empresa além do conservatório? Não. Eu prestei no conservatório e quando eu saí do conservatório, na verdade, como eu estava sempre trocando, eu fazia parte do conservatório, mas eu não fazia nenhum curso profissionalizante, porque eu era menor de idade. Certo. Então eu fazia vários instrumentos no conservatório e você podia trocar. Então eu saí trocando e depois de um certo ponto eu saí. Eu não concluí nenhum processo. Eu vim me formar e conseguir uma certificação só aqui em São Paulo mesmo. Então lá eu tenho a bagagem, a experiência, mas eu não tenho nenhuma graduação própria do Conservatório Pernambucano de Música. É bem legal, cara, você já ter o prático, né? Porque o conhecimento técnico é uma coisa muito importante. Sim. Mas é uma coisa que ele não traz a vivência, né? A experiência de realmente a situação teórica estar acontecendo. Então, Sim. essa prática, tenho certeza que favoreceu muito você quando Demais. você foi fazer uma produção externa do conservatório. E aí, fala pra mim, qual foi, assim, o primeiro trabalho que você fez, que tem algum memorável, tem algum que você tem muito carinho por ele, pra falar dentro dos trabalhos que você produziu? Tenho. O primeiro grande trabalho que eu peguei, assim, com produção musical, foi um trabalho... eu fazia parte de um grupo que
trabalhava com produção de música erudita, a gente escrevia as músicas eruditas e essas músicas eram gravadas depois no estúdio em São Paulo por músicos da OSESP, que é a Orquestra de São Paulo. Que legal, hein, mano? E aí eram peças eruditas e a ideia era um projeto cuja ideia era renovar o portfólio erudito nacional. Porque é um portfólio que, olhando em retrospecto, assim, tem poucas obras da última década e a maior parte das obras consagradas são dos anos 90, dos anos 80. É mais um pouco mais antigo, né? Não é uma coisa que não é uma área que é ativamente, para qual é ativamente criado conteúdo, né? E aí a gente começou com esse projeto e eu tenho 4 obras lançadas, todas compostas e arranjadas por mim e produzidas por todos nós, lá no Assis, em São Paulo, que é um estúdio bem grande. A sua equipe que produziu, vocês estavam em quantos? Éramos 6. Legal, hein, cara? E deixa eu te aproveitar essa brecha de perguntar como é trabalhar junto com outros produtores. Cara, é uma coisa simples, é uma coisa fácil, porque eu sei que todo o setor de trabalho, todo o setor de conjunto, assim, onde você tem mais pessoas trabalhando em prol de um mesmo objetivo, ele gera dificuldade. Então, é legal você também, eu queria perguntar para falar pro pessoal aqui que tá assistindo também, como é essa dificuldade pro produtor, né? Vamos lá. A experiência, em geral, era bem tranquila, porque a gente tinha funções muito bem definidas, sabe? A gente dividia tudo meio que igualmente. E todas as experiências, não só essa, mas todas as experiências que eu tive trabalhando na área. Porque o que faz um produtor musical? Por definição, o produtor musical é uma função administrativa. No Brasil não é sempre o que acontece. Mas lá fora, como é que é visto o produtor musical? O produtor musical ele é um gestor de projeto da música. Então você tem uma música e você me contrata para produzir sua música. O que eu vou fazer? Eu vou entender o que... Eu tenho uma sonoridade própria como produtor, eu tenho uma bagagem, né? E o que eu vou fazer? Eu vou entender o que você quer, vou fazer uma pesquisa de mercado, vou entender o projeto e vou montar a equipe para realizar esse projeto. Então eu vou atrás de um arranjador, eu vou atrás de uma regimentadora, o cara que tem o contato dos músicos. Esse arregimentador vai trazer os músicos, eu vou atrás do estúdio ideal para criar o seu projeto. A gente vai até o estúdio, eu vou coordenar essa gravação e eu vou encontrar o engenheiro de mixagem e o engenheiro de masterização ideais para finalizar o projeto. Então perceba que, na teoria, o produtor é um administrador. Sim. Ele é uma figura que olha de fora o projeto, entende o que você quer, entende o mercado, sabe onde você quer chegar com aquela música e ele conhece todas as pessoas que vão tornar essa música possível, né? Só que não é a realidade do Brasil hoje, porque investimento, né? Investimento, custo de equipamento e investimento, a gente não vive num país que... É acessível, né? Em que a cultura é muito caro. Hoje os equipamentos básicos para você fazer exercício, não só na sua área, tá? Em todas as outras áreas de equipamento de som, é muito difícil de conseguir. É importante, eu pergunto para você isso, o que é a função, né? Como a visão do produtor, porque poucas pessoas sabem, né? A turma acha que o produtor todas essas funções. Hoje aqui no Brasil, alguns produtores já exercem, né? Todas essas funções que você falou, Eu né? também. Então, por isso que eu acho legal perguntar para o pessoal até saber o quão flexível você precisa ser, né? Você precisa para se adaptar ao mercado, porque no mercado você tem produtores que fazem isso, né? Sim. Isso acaba complicando a sua situação, né? Então, o plano ideal é exatamente o que você falou, né? Você gerir outras pessoas e não necessariamente você tá exercendo todas essas funções, né? Infelizmente, é uma realidade porque quem contrata o produtor tem 2 cenários possíveis. Ou é uma empresa do setor privado, então ela vai contratar um produtor musical para criar um projeto específico, então é um jingle, é um spot publicitário, é uma campanha, é uma música para um comercial, uma coisa desse tipo. Ou é uma pessoa. Se for uma empresa, tem uma verba de empresa, tem uma gestão de projeto, tem um investimento que pode ser feito que vai gerar lucro depois, né? Agora, se for uma pessoa, é uma pessoa que trabalha, provavelmente CLT. A maior parte do público que contrata produção musical hoje, a não ser que você vá pro gospel e pro sertanejo, a maior parte do público são artistas independentes. A maior parte desses artistas independentes são muito jovens, então são pessoas que trabalham de caixa num restaurante,
Já tem uma jornada trabalhista durante a semana, ainda sonha em ter um Sim. projeto como artista, né? Sim. Então você tem diversos obstáculos ainda num cenário nosso hoje aqui do Brasil, onde é muito difícil você investir em Sim. equipamentos, né, cara? Então, o artista independente, cara, eu acho que ele é um super-herói Sim. sem capa, sabe? É. Porque para ele fazer acontecer tem muita dificuldade mesmo, né? Sim. E pra esse cara, hoje, a maior parte dos casos é que pra esse cara é impossível contratar uma equipe. É impossível esse cara pagar um engenheiro de mixagem no topo de mercado do Brasil. Um engenheiro de mixagem cobra R$2.000 a R$2.500 por mix. Uma masterização vai ser R$500 a R$800. Esse cara não tem nem o valor da mix pra dar numa música inteira. Então ele vai procurar na figura do produtor um cara que entregue pra ele tudo. Tudo que E possa esse cara exercer que todas as entrega funções. tudo, infelizmente, vai ser um cara que não vai conseguir entregar tudo num nível. Igual se ele tivesse seccionado em setores e com pessoas qualificadas para cada um dele, né? Sim. Essa acho que é a maior diferença na entrega do produto, né? Final, digamos assim. É. Muitas pessoas, mas ainda assim, cara, eu falo, o pessoal é guerreiro, porque mesmo com tantas dificuldades, mesmo com uma pessoa exercendo várias funções, ele consegue ter excelência dentro do limite que ele que foi imposto para ele Sim. ali, né? Sim. Isso eu acho muito legal, cara. Sim. Cara, então, a sua profissão, assim como dentre outros profissionais do áudio, são de pessoas que precisam ser super-heróis no anonimato, né? É inevitável, cara. É inevitável, né, cara? Você, em algum momento, cara, você teve alguma produção, assim, que você fez, que você conseguiu trabalhar nesse plano ideal? Ou a maioria do mercado você trabalha como você acabou de me explicar? Cara, esse primeiro projeto que eu te contei, grande, como a gente tinha vários produtores e a gente trabalhou num estúdio ainda, a gente tinha o cenário ideal. Então a gente tinha os músicos, a gente tinha nós, compositores, arranjadores, entrando com a parte de produção, a gente tinha um coordenador de projeto que liderava tudo, a gente tinha o engenheiro do estúdio, a gente tinha o engenheiro de mixagem, então a gente tinha equipe completa, era um orçamento maior para fazer esse projeto. Mas, em geral, eu trabalho, no dia a dia, eu trabalho fazendo tudo. Ou eu pego para finalizar alguns trabalhos. Então, quando tem uma verba maior, eu trabalho com alguns outros estúdios, inclusive aqui de Sorocaba, que Legal. recebo, daqui de Sorocaba e de fora, que recebo o material bruto gravado e entrego a mix feita. Então, eu ainda consigo prestar alguns serviços isolados. Mas a maior parte dos casos aqui no Brasil são de um produtor que cuida de tudo. Legal. E você faz... Hoje você exerce todo o processo. Você consegue fazer desde a captação, desde gerir todo o projeto, como você falou, de imaginar o resultado final, de reunir o grupo de músicos que vão estar tocando para fazer esse projeto acontecer e entregar pronto para o cliente final. Sim, sim. Hoje é o que a gente faz na minha empresa. Na verdade, a minha proposta, meu modelo de negócio foi esse, desde o princípio, né? Quando eu comecei, eu me formei da faculdade e eu aprendi que existiam todas essas sub-áreas, né, da produção musical. E aí eu cheguei e falei pro meu professor, tá, mas e o artista independente, o cara que tá começando agora? Quem que ele chama pra fazer uma música? Ele não conhece ninguém. Aí meu professor muito educadamente me respondeu, ele vai ter que encontrar essas pessoas, ou ele vai contratar uma pessoa que encontre essas pessoas pra ele, que é no caso o produtor. Aí eu falei, mas e se não for a condição dele, se não for possível? Aí ele falou, aí ele vai procurar alguém que tá mais iniciando, né? Porque a gente tava falando do produtor no nível mais alto nesse caso. Eu me formei pra o cenário ideal, né? Então, eu acho que todo mundo que busca uma especialização, um técnico ou uma formação a mais, sonha em trabalhar no cenário ideal. A verdade é que ninguém gosta do começo, mas o começo ele faz parte do processo, né? Sim. O começo, quer queira ou não, ele acaba sendo um divisor, né? Porque muita gente vê a realidade, a dificuldade da profissão, né? E encara e vai, ou realmente acaba desistindo e tentando um outro caminho, né? Sim. E aí eu comecei a empresa com essa premissa, de tornar a produção musical acessível para quem está começando, já que eu também estava com a empresa, né? Então, hoje eu busco entregar tudo mesmo. E aí, se eu não fizer tudo, tá no meu orçamento tudo.
Então hoje eu tô trabalhando com videomaker, tô trabalhando com fotógrafo, e se o artista quiser, eu também trago essa opção. Então se ele falar, eu quero um videoclipe, eu quero fazer um session, quero fazer aquele formato em que é feita uma gravação ao vivo, de câmera mais áudio e tal, faço também. Então eu tô hoje terceirizando com alguns profissionais, mas a ideia é que o cara chegue na minha empresa e ele saia com tudo que ele precisa. Que legal, cara. E do seu público hoje, para sua empresa, o seu maior público é o artista independente? Você tem, de repente, algum outro nicho que também te procura? Qual que é a sua maioria e suas minorias dentro do seu público? Hoje a minha pesquisa orgânica, as pessoas que vêm atrás de mim organicamente sem eu fazer nada, são artistas independentes, por conta do meu portfólio. Então, em geral, o artista independente que está começando olha para outros artistas independentes que já estão no mercado e procura com quem que ele produziu. E aí, como hoje eu tenho um portfólio local até que legal, eu estou produzindo uma quantidade legal de artistas daqui da região, outros artistas vêm com quem esses artistas estão fazendo e acabam no meu estúdio. Legal, cara. Mas a gente tá começando a expandir para projetos, indo atrás de jingle, de projetos publicitários. A maior parte desses projetos pro nicho são por inscrição, né? Então você manda o portfólio, você manda o currículo, ou então você manda, você recebe a proposta, a empresa fala o que ela precisa e solta no site, né? Nos portais em que isso é feito. E aí você manda a sua sugestão, né? O que você pode fazer, como você pode entregar, ou então até uma demo do projeto, e a empresa cata e chama você. Então, a gente está começando a trabalhar agora nessa área, mas eu comecei com um artista independente, lá atrás. E hoje é a maior parte do meu público. Deixa eu falar aqui pro chat que tá acompanhando aqui. Hoje a gente tá com o Caio Magalhães, produtor musical aqui na região de Sorocaba. Quem tiver dúvidas aí sobre produção, sobre música, a parte de vivência de estúdio aí, de gravações, captações, manda aí sua pergunta aí que a gente vai repassar para ele salvar nossas vidas, explicar como que toda essa mágica acontece dentro do estúdio também. Legal, cara. E deixa eu te falar alguma coisa. Você tem algum artista que trabalha com você já há um longo tempo? Você trabalha bastante com renovações? Como que é esse relacionamento pós-produções também, né, que você faz? Porque você tem essa captação sua de clientes, onde você tem artistas independentes, você tem, de repente, empresariais também, né, para produção de jingle. Isso é até legal, porque mostra o quão flexível é o estúdio, né? Você não trabalha só com artistas que vão direcionar para um palco, né? Trabalha também com divulgações, e entre outras maneiras ali também. Mas como que é esse pós, né? Você tem bastante... não vou dizer renovações, mas como é o seu relacionamento pós-produções? Legal. Bem ou mal, a produção musical é uma prestação de serviço. E como qualquer serviço, na hora que o artista encontra um produtor musical que entende ele, então isso é relacionamento, né? Então quando você consegue traduzir o que o artista queria, entregar o resultado que o artista esperava, ele não troca. Ele tende a não trocar. E às vezes ele até procura uma coisa maior do que a que você oferece, mas ele tenta incluir você no projeto. Então, quando você consegue construir uma boa... É por isso que é muito importante, independentemente do quanto você cobra, porque às vezes a gente precisa de dinheiro e a gente baixa o valor do serviço. Com certeza, a gente tem contas a pagar, né? Em qualquer área, né, cara? Em qualquer área. Então, já vendi música pelo que eu hoje considero que o serviço vale, mas já vendi por 1/4 do valor, já vendi por menos, porque precisava. Questão financeira a gente não controla. Mas a entrega é sempre a mesma. Eu busco sempre a mesma entrega. Porque se você constrói um relacionamento com o artista e você depois sobe o seu preço, você fala, poxa, agora eu naquele momento eu consegui cobrar menos, mas agora a demanda tá maior, eu evolui o equipamento, o artista não troca. Ele pergunta se você parcela, ele pergunta se você consegue dar um desconto, ele pergunta se ele pode pagar uma parte agora, uma parte depois, mas ele não troca, porque é relacionamento. O artista, quando ele gosta do produtor, ele não muda. É a mesma coisa de um barbeiro, é a mesma coisa de um mecânico. Exatamente. Isso é muito legal, cara. Eu perguntei por isso mesmo, porque essa entrega de tratar toda a produção como uma grande produção, né? Você não diferenciar uma da outra, é o que faz o diferencial, né? Isso é muito legal, porque você renova trabalhos que você... são filhos que você vai deixando no caminho, né? Você vê aquele filho que você teve lá, que nasceu, cresceu, foi aceito e a família vem crescendo aos poucos, né? Sim. Acredito que deva ser um sentimento muito legal, né? Eu tenho...
Por sorte, eu tenho construído uma relação muito legal com os artistas que a gente está produzindo. E eu tenho artistas que ano passado fizeram 3 músicas e hoje estão voltando para fazer um álbum. Eu tenho artistas que fizeram Legal. 5 e vão fazer mais 5. Então, por sorte, assim, a gente está construindo uma relação bem legal no mercado, mas para qualquer pessoa que pretende trabalhar com produção musical e com qualquer área de atendimento ao cliente, é a mesma filosofia. Servir bem, seu cliente retorna. Legal, cara. E deixa agora eu migrar um pouquinho do home studio para você. Em que momento, cara, na sua carreira, você teve esse contato com a parte técnica, na parte de operação também? Como que foi para você? Qual foi a sua primeira console que você teve esse contato? Acredito que deve ter acontecido lá dentro do conservatório mesmo, né? Como que foi esse primeiro contato para você? Cara, é muito louco, porque hoje eu trabalho com estúdio. E eu entrei na música com 7 anos e a primeira vez que eu entrei no estúdio foi com 19. Então, durante todo o período que eu fiquei no conservatório, eu fiz o ao vivo, eu fiz o auditório, toquei no auditório, toquei no ao vivo, toquei em shopping, toquei em muitos lugares, mas no estúdio eu não tinha entrado. E é muito louco como, na hora que eu entrei no estúdio a primeira vez, eu olhei aquela grandeza toda, foi um estúdio muito legal. E eu entrei no estúdio, eu olhei o estúdio e eu falei, cara, é isso aqui, parece uma espaçonave, sabe? Tem estúdio que dá essa sensação, velho, porque você vê aquele Parece uma monte de botão, espaçonave. aquele monte de equipamento, meu, pra que serve cada coisa que tem aqui, né? Parece uma espaçonave, é muito louco. E acho que minha primeira interface de áudio, primeira que eu comprei na vida foi uma Behringerzinha, o MC22. Sei qual que é. Aquelas pequenas. Eu acho que ela é um canal XLR e um canal P10, sabe? Não é uma antes da Euphoria, né? Não, é essa mesmo, é a Euforia ou MC22. Isso. Ela Essa tem, daí eu vi bastante já também. ela tem um canal XLR e um isso canal mesmo. P10, assim. É. E eu fiz muita música com ela, cara, inclusive. Eu vim conseguir trocar com 3, 4 anos fazendo. Aí eu troquei para um SSL2, que é 2 canais também, 2 canais XLR, mas ela tem um botãozinho, chama 4K o botãozinho. Você aperta e ela tem uma simulação de pré-analógico da mesa, das mesas da Cara, SSL. diferenciado, hein? Então, até hoje eu tenho ela e hoje eu tenho uma Tascam de 16, mas eu ainda gosto mais do pré da SSL2. Então, quando é uma coisa pequena, um violão... Tem interface, né? Tem equipamento que tem aquele temperinho que a gente não consegue largar, né? Depois que a gente acostuma com aquilo, porque eu acho que isso entra muito no que você citou agora, né? Da identidade do produtor, né? Sim. De repente você pode até migrar para um outro equipamento, mas ele não tem, de repente, os recursos que você gosta, né? Tem qualidade, mas não timbre, questão de timbre, né? Eu acho que ela acaba não tendo a mesma entrega. Então, é difícil, né? Equipamento é legal você ter conhecimento. O bom é que você testa vários diferentes, Sim. né? Porque daí você consegue definir, putz, eu gosto disso nesse, eu gosto disso naquele. Então, isso daí é muito interessante, tá, de falar. E dentro disso que você falou, tem uma filosofia da produção musical que é muito legal trazer, que é a filosofia de perdas. O bom engenheiro de áudio, em geral, é o cara que gerencia bem perdas. Porque o que é o 100%? O 100% é o músico tocando o instrumento. Ali é o 100%. Saiu daquilo, passou pelo ar, você já teve uma perda. Até chegar no ouvinte. Então, chegou no microfone, você teve uma perda. Se for um bom microfone, você vai perder ali 2%, 3%. Se for um microfone mais de entrada, você perde 10, 20, 30% da transparência, né? Do cristalino da voz do instrumento. Você chegou no cabo. O cabo é onde você mais perde. O cabo gera perda muito considerável, né? A qualidade do cabo é muito importante. É muito importante. Pouca gente leva em consideração isso daí, Sim. cara. E aí Ruído, carece de ruído, de volume, várias perdas, vamos dizer assim, que você tem no cabo ali, né? Uma vez eu fui, fazendo um parênteses, uma vez eu fui no estúdio que o cara falou que ele tinha investido mais de 4 milhões em cabo. Aí eu falei, o que é 4 milhões em cabo? Não é possível. Ele falou, todos os cabos daqui são de ouro. Caraca, velho. Aí eu falei, mas precisa? Aí ele falou, se precisa é subjetivo, mas o ouro é o material mais puro que existe. E os cabos passam som, né? Transmitem som. Então, se você compara o cobre com o ouro, talvez eu não note diferença nenhuma, mas
para um audiófilo, para uma pessoa que procura isso, talvez haja diferença, né? Então, eu falei 4 milhões, eu ainda acho até hoje um exagero, 4 milhões em cabo. Cara, 4 milhões dá pra montar um estúdio. Eu ainda Olha, acho um cara, exagero. coisa boa, viu? Mas é onde tem mais perda. Aí você chega no conversor da interface de áudio, que também tem bastante perda, dependendo, o conversor ADDA, né? Analógico, digital, digital, Isso. analógico. Você também tem, né, você também tem uma perda aí também, né? Quando você Sim. tá vindo do analógico, pra você processar tudo isso no E digital. devolver depois, Isso. sim. E aí você tem além do conversor, você tem os prés da interface, que pode ter ou não ter pré, mas a qualidade do pré também influencia muito, porque o pré colore o som, né? Então, a filosofia de perdas, ela trata de o ideal. Claro que existem produções que não pensam assim, né? Existem produções que distorcem ao máximo o som. Mas uma boa produção é enxergada como aquela em que você perde menos. É gerenciar as perdas. Então é ter o melhor equipamento, é ter a melhor qualidade de captação, a sala ideal para você ter menos perda no áudio final. E aí você consegue ouvir projetos como... Não sei se você ouviu aquele Dominguinho que saiu recentemente do João Gomes com o Mestrinho. Eu acho que já ouvi, sim. E o JP. Aquilo ali ganhou Grammy, não é à toa, é muito cristalino o som, sabe? Eles gravaram ao ar livre e eles conseguiram um som muito cristalino. Então é filosofia de perdas. É tanto que é dito no meio que a melhor mix é aquela que você não precisa usar plugin nenhum. Cara, esse daí vale tanto pra dentro dos estúdios quanto pra fora dos estúdios, né? Quando é bem feito, você tá com bons equipamentos, bons microfones, bons cabos, você tá gerindo ali uma coisa que tá pronta. Você não tá tendo que equalizar, corrigir, na verdade, você tá administrando o que já tá pronto. Você tá colocando ali, dando a cara no que veio pronto. Por quê? Hoje isso é muito difícil, cara, porque quando você vai falar em produções grandes, um projeto, por exemplo, que vai rodar o Brasil, por exemplo, uma banda tem lá de forró, uma banda de brasilidades, vai rodar o Brasil. Você vai trabalhar em sistemas diferentes. Então, o engenheiro técnico de som, o engenheiro de áudio, ele vai trabalhar bastante em correções, porque ele sabe como tem que soar um projeto. Mas ele nunca vai trabalhar num plano igual. Não vou nem falar ideal, vou falar igual. Então, ele acaba tendo que inserir plugins, inserir máquinas de efeito, máquinas de compressão, tudo isso para tentar trazer o que deveria ser o projeto, Sim. né? Então, quando você não precisa fazer isso, quando você trabalha com equipamentos ideais, quando você trabalha com um time bom também, né? Não adianta você ter o plano perfeito em a parte de equipamento e a atração não exercer o princípio dela, né? Justo. Tocar, né? Cantar ali. Quanto mais natural você consegue deixar, muito mais legal. Eu entendi esse lance cristalino e até faço um adendo. Você já trabalhou com o pessoal do jazz, já? Já. E você sabe que eles não gostam de equalização e nem de efeito, né? Quanto mais cru estiver o som, mais eles gostam, né? Porque eles falam que tem que ser assim, né? Tem que ser cristalino o que eles estão fazendo ali, né? Então você trabalha ali com instrumentos caríssimos, mix que vão captar apenas o que está acontecendo e você vai ter nenhuma alteração naquele microfone, né? Exatamente. É só para captar aquele momento. Então eu acho muito legal o quão flexível né? Você ter produções onde o som ele tem que ser puro e você também tem o lado oposto, né? Hoje, por exemplo, no mercado, você tem produções, vou citar trap, por exemplo, onde você tem diversos plugins, várias equalizações, Sim. tudo rolando ali para deixar muito, sei lá, vou dizer digital ou diferente do natural, vamos dizer assim, né? Sim. É uma visão completamente oposta. Uma vez eu conversei com um colega produtor, que é produtor mais de música eletrônica, né? E a visão dele era realmente essa, de que no processo de mixagem eu enxergo como é que eu posso transformar isso aqui. Enquanto o meu processo de mixagem é como é que eu posso fazer isso aqui soar mais natural. A boa mix pra mim é a mix que o cara ouve e ela tá cristalina e não parece que eu mexi. Por mais que eu tenha mexido muito. Já pra ele a mix é muitos efeitos de voz e
chops, né, cortes no vocal e efeitos flanger na voz e coisas desse tipo que transformam o vocal, descaracterizam da voz orgânica e transformam naquela coisa super afinada. Eu, por exemplo, tenho começado a usar autotune nas músicas agora que eu produzo para os meus artistas, porque eu tô pegando cada vez gêneros mais do pop, já peguei sertanejo, e esses gêneros exigem muito. Mas sempre que eu tenho opção, eu não uso. Porque pequenas desafinações, pra mim, soam muito mais bonitas do que aquela coisa hiper afinada, sabe? É só você ouvir uma coisa que não contrasta em nada, que tá o tempo todo, você até suspeita falar, meu, não é natural, né? É só você comparar com álbuns da bossa nova, da música brasileira dos anos 70, dos anos 80, aquele álbum do Tom com a Elis, sabe? Acredito que sim. Tem várias fugas de afinação, assim, você nota que eles desafinaram mesmo. Tem um acústico do Legião Urbana, um ao vivo do Legião Urbana, que foi gravado inteiro com a corda sol desafinada, do violão do Renato. O acústico eu acho inteiro. Que eu vi esse cara falando aí, cara, que eu vi um produtor falando, eu tenho quase certeza que é desse episódio mesmo, que ele fala assim, tá vendo aqui, o cara tocou o baixo com a corda totalmente desafinada, e você acha que não vai chacoalhar coqueiro mesmo assim? Não vai atrapalhar em nada, o importante, cara, é fazer o bagulho acontecer ali, né? Sim. Às vezes, a afinação, ela traz, que nem você mesmo citou, né? Essa proximidade. Pô, o cara também erra. Puta, que legal, Sim. mas olha que legal o que ele exerce, o que ele faz. Com o Sim. instrumento, cantando, seja lá como for. Sim, mas são abordagens diferentes. E hoje você vê que as músicas mais ouvidas do mundo são as hiperproduzidas, né? Isso, cara. Hoje o mercado, ele tá mais voltado para esse cenário, né? Onde as músicas estão fora da naturalidade, vamos dizer assim, né? Tá mais... não tem mais um vocal cristalino, já tem um vocal com várias vozes, né? Sim. Então já tá fugindo da naturalidade. Acho que o maior mercado, não que não tenha mercado, assim, porque você também tem consumidores de músicas mais naturais, vamos dizer assim, né? Tem. Mas vem pra mim, na minha opinião, vem da facilidade do consumo, né? Por que o funk é uma música muito mais audível em geral pro público geral do que uma música erudita, do que uma música de câmara, de orquestra mesmo? Porque o funk, ele é inserido em contextos em que ele não é o protagonista. O protagonista não é o funk. E por isso ele é mais fácil de ouvir. Você viu uma pesquisa que saiu recentemente, muito recentemente, que comprovou que a maior parte das pessoas que assistem uma série hoje mexendo no celular, enquanto assistem a série? Cara, não vi, velho. Pois é. E aí, se você começar a olhar as últimas produções da Netflix, você viu a última temporada de Stranger Things? Acho que sim, muita gente se decepcionou, inclusive, né? Então, e eu não sei se você notou, mas tem coisas que eles repetem 5 vezes no mesmo episódio. A mesma coisa, a mesma explicação. Eles repetem muitas vezes. Por quê? Pra facilitar o consumo pro cara que está mexendo no celular. Caramba, essa adaptação já vem acontecendo, então, também na parte Sim. de séries. E ao meu ver, é a mesma coisa. O quão mais fácil é uma coisa de ser consumida, mais ela vai ser consumida. Porque a gente não gosta muito de pensar. Pensar Isso gasta é muita verdade, energia. Eu acho que eu lembro de ter visto algumas notícias falando também da parte... As músicas antigamente... Na verdade, todas as músicas têm uma forma, né? Eles falavam que antigamente a música tinha a parte A, B e C, né? A, o canto seria o B, o refrão, e C seria o que a gente chama de ponte, né? Sim. E essa ponte vem cada vez mais sumindo no mercado, né? Porque ela é uma parte que vai tomar a atenção da pessoa, vai acontecer alguma coisa diferente, então sai daquela zona de conforto do que ele já estava ouvindo. Então as músicas estão tendendo a ficarem mais curtas, né? Porque acaba perdendo uma parte, e é cada vez mais fácil de digerir para não ter dificuldade de entender o que está acontecendo na música, né? Tem um conceito chamado período fonográfico. O que é o período fonográfico? É a duração média de uma música dentro do mercado. Há 30 anos atrás, você tinha muito comum músicas de 6 a 8 minutos. É só você pensar nas músicas do Guns, é só você pensar nas músicas do AC/DC. Você tinha músicas de 6 a 8 minutos de duração, né? Com várias partes, com um solo de guitarra de 2, 3 minutos, com muita coisa acontecendo. E hoje o período fonográfico tá em 3 minutos e meio. Cara, caiu muito, né, velho?
3 minutos e meio é o ideal pra uma música. E se você for no top 50 global do Spotify, você vai ver 3 minutos e meio, 3 minutos e meio, 2,59, 3 minutos e meio, 3 minutos e meio, 2,40. Então é 3 minutos e meio pra menos já. E você pega o cenário nacional, você pega alguns funks que estão saindo agora, eles estão chegando a bater quase 2 minutos apenas, né? Então, tipo assim, e eu sei que tem uma jogada também de marketing aí, por quê? Hoje a música viraliza com views, né? Uma música que teoricamente ela apetece as pessoas a ouvirem e ela é curta, você vai ouvir de novo, né? Então você tendo uma música que é curta, vai gerar repetições para você gerar um view. Por exemplo, uma música que tem 2 minutos, você vai escutar em 4 minutos para ouvir. Você escuta 2 vezes. Uma música que tem 3 minutos ali, você vai ouvir uma vez apenas, entendeu? Sim. Então eu sei que também é uma jogada de marketing nessa parte aí, né? E muitas músicas estão sendo feitas pensando nisso, porque o gancho do meme, né, da coisa do Reel, tem coisa de 30 segundos, né? Então, tem muitas músicas que estão sendo feitas pensando nesses 30 segundos que vão viralizar. Então, você nota que a música é só uma preparação, vem esses 30 segundos que viralizam da música, e o resto é finalização. Exatamente. Eu acredito que isso tinha esse processo de criação antigamente, né? De você, de repente, vou trazer isso pro rock. Cara, fiz um riff aqui muito legal. Você chegava na banda, trocava aquela ideia, e a banda vinha e construía, cara, toda uma estrutura para encaixar aquele riff, e você fazia uma produção gigantesca. Sim. Hoje, na verdade, você faz, o produtor não, o artista ele faz um trecho de uma música que vai viralizar, e ele preenche com o que tiver ali fácil, só para poder lançar essa música e fazer aquele pedaço virar um Reels, virar uma trend, né? E assim vai. Não tem mais tanta aquela preocupação que nem antiga. Acho que tinha um carinho a mais, vamos dizer assim, né? Sim. E hoje as músicas têm muito mais revisão. Eu não sei se você já parou pra fazer esse exercício, mas se você abrir uma música hoje, uma música viral, por exemplo, de um artista como a Anitta, como a Sabrina Carpenter, os créditos de composição tem mais de 10 pessoas. Verdade, cara. Isso eu não tinha reparado. Mais de 10 pessoas. Tem uma música da Anitta que tem, tipo, 24 compositores. Caramba, velho. Aí você fica 24 compositores. E você vai ver a música, é uma música curta. É uma música com... não tem tanta variação de letra. Não é tipo um faroeste caboclo, que muda... a letra não se repete nenhuma vez. Faroeste Caboclo hoje estaria totalmente fora de mercado, né? É uma música com A e B. A e B. Tipo, vai 8 versos. Uma música de 8 versos tem 20 compositores. Por quê? Porque é uma equipe de revisão muito grande pra garantir que aquilo ali vai viralizar. Exatamente. E eu queria perguntar pra você se você sabe algum caso, ou se você já fez também, de algum produtor que acompanha o artista e ele tem que estar antenado nessa parte viral, vamos dizer assim, né, da internet, do que tá rolando de meme. De repente você já trabalhou de alguma forma assim, ou conhece alguém que trabalha dessa forma? Cara, hoje isso é cada vez mais comum. Eu acho que os grandes produtores do pop hoje, tipo Jack Antonoff, tipo o próprio Phineas, irmão da Billie Eilish, essa galera não faz tanto isso. Essa galera pensa muito em mercado, mas não acompanha o artista, sabe? Mas tem muitos produtores hoje que são produtores de carreira. Então o cara é produtor do artista e anda com o artista e vive o artista, assim. Vive um artista apenas, né? Um artista só. Isso. Hoje tá mais comum um produtor seguir apenas com o artista, porque eu lembro, antigamente, vou citar aqui Rick Bonadio, ele era um cara que ele era avisado por todo mundo buscava ele para tentar produzir alguma música, e de gêneros diferentes também, né? Ele nunca foi um monopólio de um gênero só, né? Artistas do rock, do sertanejo. Como que é para você que tá inserido no mercado? Como que tá o mercado em função disso hoje? É diferente porque hoje é muito mais fácil fazer música, né? Então, houve uma época em que um artista fazia um álbum a cada 5 anos. E hoje é só olhar a Taylor Swift. A Taylor Swift faz mais de um álbum por ano. Mais de um álbum por ano. E tem álbum dela com mais de 20 músicas. Isso é impensável pra um tempo atrás, sabe?
Então hoje é muito fácil fazer música. Hoje é muito fácil fazer música. Você precisa de uma interface de áudio e de um programa que você consegue gratuito. O Reaper é gratuito, sabe? E tem plugins gratuitos pra fazer música. Isso era impensável um tempo atrás. É muito mais viável, né? Viabilizado pra acontecer, né? Sim. Hoje é diferente. Então antes o produtor ele ficava no estúdio. O produtor era um bicho de estúdio. E ele só conseguia produzir no estúdio. Então o produtor ficava no estúdio e pegava o máximo de artistas. Tinham poucos produtores. Hoje qualquer um consegue produzir uma música. Então é muito mais fácil você ter um produtor que trabalha exclusivamente como artista e segue ele e produz ele no ônibus, sabe? É engraçado você falar produz no ônibus, porque, se não me engano, Birds of a Feather, da Billie Eilish, Sim. ela fez dentro do carro aqui em São Paulo, antes Sim. de ir no show dela, né? Ela, inclusive, fala em entrevista, a gente concluiu essa música dentro do carro e indo pro show que a gente ia fazer aqui no Brasil. Tem diversas músicas da Billie que foram feitas assim. O Phineas sempre fala no Mix with the Masters, que é uma plataforma gringa de mixagem e de produção musical em geral. E aí vários produtores estão lá e eles abrem projetos, sessões. Tem sessões orquestrais, tipo Piratas do Caribe, com mais de 100 instrumentos e tal, que eles abrem, mostram instrumento por instrumento e falam exatamente o que eles fizeram. Que microfone eles usaram, em que sala foi, quantos metros quadrados tinha a sala, que plugins eles usaram. Então é um programa bem legal, americano. E tem muitas que o Phineas fala, cara, isso aqui foi um Scarlett dessa, uma Focusrite. Eu ia falar em algum momento, dessa aqui, esse é meu xodó, cara. Tá há muitos anos comigo. Era um Scarlett e um Neumann. Tudo bem. Puta, é o Neumann, né? Tudo bem. Tá bom. Tudo bem, mas tipo assim, o Scarlett e um Neumann no ônibus, entendeu? Então era isso. E muitas das músicas deles foram feitas assim, porque eles estavam sempre em tour, né? O primeiro álbum da Billie, se eu não me engano, salvo engano, foi feito com um AT-2020. AT-2020. Microfone de R$500 de entrada, assim, né? Foi um AT-2020 no interface, na mesma Scarlett. E aí ele mixou de casa com o que ele tinha, assim, e é um álbum enorme, né? O primeiro álbum da Billie Eilish tem Bad Guy. Já tem um hit, assim, que é memorável, né? Até hoje, né? Você fala, você consegue linkar esse hit ao nome dela, né? Sim. Você fala dela, puta, aquela do Bad Guy, e você vai ver a produção que teve dessa música. Não que foi mal produzida, mas ela foi feita com coisas simples e tirou a excelência daquilo, né? Sim, então você vê que uma boa produção não tá necessariamente no equipamento caro também. Exatamente, cara. Isso eu acho uma colocação correta, né, de se fazer. Porque muita gente atrela que você ter equipamentos de qualidade, você ter o melhor produtor é o segredo, e às vezes não é, né? E você ter o time de quem faz bem, né? Que nem você falou, o produtor que entende o artista, né? E consegue absorver a ideia dele, juntar com o que tem e formar um resultado. Sim. Aí isso faz diferença, cara. Faz diferença demais. Inclusive, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Como é essa relação com o artista para concluir, não digo concluir, mas para você formar o projeto? Porque eu acredito que você deva conversar com o artista, de repente tomar um caminho diferente para aquele projeto, né? Tipo assim, ele imaginou de um jeito e você imaginou de outro. Como que é essa relação com o artista? Cara, tem altos e baixos em muitos momentos. Em geral, eu me enxergo como um prestador de serviço, sempre, né? Essa é a minha máxima. Então, em muitos momentos, eu sei o que vai funcionar. Eu sei o que vai funcionar porque eu estudo isso. Eu estudo exclusivamente isso. Então eu sei o que vai funcionar. Quando o artista chega com ideia, eu já tenho 10 referências do que foi feito nesse gênero musical e no estilo que o cara quer que funcionaram. Mas às vezes o artista decide uma coisa. E ele decide que ele quer... Eu quero... Caião, eu quero gravar o baixo. Nunca toquei um baixo na vida. Eu vou gravar o baixo. Ele quer tocar o baixo. Ele quer tocar o baixo. Aí eu falo, não, legal. Você não quer gravar a demo e aí depois eu gravo um baixo definitivo? Ou mesmo chamo um outro baixista pra gravar? Não, eu quero... eu que vou gravar o baixo. Caramba. Nunca toquei baixo. Ou então, Caio, eu quero o som do meu cachorro nessa música. Eu quero o som. Já aconteceu isso, cara. Comigo. Já aconteceu comigo. Tem um caso, esse caso específico eu vou contar porque eu posso contar. Eu tenho uma artista que ela trouxe uma música pra gente produzir. Abraço, Júlia, inclusive. Ela trouxe uma música pra gente produzir e ela tinha gravado
uma bateria. Ela tava no estúdio ensaiando tipo, há mais de um ano antes da gente produzir a música. E o baterista dela tinha gravado o groove da música pra ela ter uma noção de como ela queria. E era tipo, tá, 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 tá. Tarará, tá, tará, tá, tá. Só que, tipo, ele gravou sem metrônomo, completamente fora do tempo e ainda testando. Tipo, testando. Ainda batendo formando como seria o resultado ainda, É. né? E aí ela pegou esse áudio, é um áudio de 14 segundos dele tocando bem devagar e me entregou. Ó, essa é a bateria da música. Aí eu falei, legal, vou usar o áudio aqui, vou botar no tempo e vou gravar essa batera. Ela falou, não, essa é a bateria da música. Aí eu falei, Tem que colocar desse jeito na o música. áudio de celular do WhatsApp que ela me mandou, ela queria que fosse a bateria da Você música. tá de brincadeira. Não, não. Caraca. Aí eu falei, você não me deixa, eu vou timbrar igualzinho, vou pegar as mesmas peças, ou então me deixa pegar as peças desse áudio e quantizar. Aí eu fui, coloquei no tempo, ela falou, não, descaracterizou, eu queria... Porque ela sempre cantou o áudio, tipo assim, ela sempre cantou a música em cima desse áudio, ela colocava esse áudio em loop e ela cantava a música em cima. Então ela cantou no tempo que foi feito ali. Então você teve que rearranjar toda aquela batera pra fazer a música. A batera tem um canal. Então é uma música que, inevitavelmente, isso mexe no resultado. Isso, cara. Então não vai isso ter... é legal você trazer, né, essa dificuldade pra explicar também pro pessoal, né? Sim. Uma batera, cara. Imagina uma batera inteira, cara, dentro de um canal só. Canal de áudio de celular, né? Cara. Um microfone de celular gravando uma bateria inteira. Então, assim, eu fiz o que eu podia. Eu peguei, separei cada peça do áudio, separei em canais e equalizei cada uma pra tentar dar um punch, pra trazer uma pressãozinha do bumbo, pra trazer aquele estalinho da caixa, mas não deu, sabe? A gente tenta, mas chegou, mas ela ficou muito feliz. Então, esse é o ponto, entende? Tipo assim, eu sou um prestador de serviço, então tem coisas que eu sei que vão funcionar melhor, tem coisas que eu sei que não vão funcionar tão bem, mas a minha máxima precisa ser o cliente. Então eu preciso fazer com que o cliente se sinta respeitado e atendido. Então se ela esperava ouvir aquela bateria daquele áudio nessa música, é o que eu vou fazer. Ouvir. É o que eu vou fazer. Isso é legal, cara, porque você coloca o cliente acima do que você sabe que é o ideal, porque, que nem você falou, o seu cliente na máxima, porque o cliente feliz, cara, é o melhor resultado que você pode atingir. Independente do que aconteça no processo. Se ele tá satisfeito, você atendeu o que ele queria, entendeu? Sim. E é uma coisa que acontece, é muito comum, quando eu termino uma música, eu mostro para um cliente, essa é a minha régua máxima, ele chora, sabe? Por que o cliente chora? Porque ele ouviu aquela música daquele jeito na cabeça dele por anos, sabe? É o sonho da vida dele. A gente trabalha com um negócio que é expressar o sentimento, né? Então a gente eu tô ajudando uma pessoa a traduzir o sentimento dela. E é uma responsabilidade grande, né? Às vezes ela escreveu aquela música num momento de luto, às vezes ela escreveu aquela música pra uma pessoa que ela perdeu da vida dela, às vezes ela escreveu aquela música revoltada com um chefe de trabalho que era agressivo com ela, sabe? Essas coisas acontecem, essas coisas são realidade. Então é preciso muito respeito para lidar com o projeto, e a minha régua máxima é entregar um resultado que emocione o cliente, que deixe o cliente, poxa, era isso que eu esperava, era assim que eu ouvia a minha música na minha cabeça e eu tô satisfeito. Isso para mim vem antes do mercado. Já valeu a pena já, né? Isso vem antes do mercado para mim. Se a prioridade for o mercado, se eu for fazer um negócio que aí é outra proposta, vou fazer um negócio empresarial, fazer para uma empresa, vou fazer um jingle publicitário para vou fazer um jingle para um político. Aí a minha régua é outra. Aí eu tô mirando vender, aí eu tô mirando entregar esse político, aí eu tô mirando... Mas quando eu tô trabalhando com os sentimentos de um artista, a minha prioridade é sempre o artista. Você tem essa vivência maior com esses artistas independentes, né? Porque Sim. você tem a sua identidade, mas você também precisa, que nem você mesmo falou, transcrever a identidade da pessoa que você tá produzindo ali também, né? Sim. E eu já vi casos, cara, inclusive eu também já fui musicista, também já gravei algumas coisas em estúdio, e eu tive vivências onde a ideia que eu cheguei não foi a ideia que foi feita. Por exemplo, o produtor falou assim, não vai ficar legal, vamos fazer assim, e ele acabou sendo inflexível, sabe? E isso daí, eu sei que gera tipo, poxa, mas eu imaginei diferente, né? Por mais que também fique legal, eu queria fazer do meu jeito. Sim. Então eu acho bem humano da sua parte fazer isso, cara, porque poucas pessoas fazem, viu? Principalmente produtores que estão visando o mercado. Sim. Fala, ó, desse jeito que você falou aí não vai vender, cara.
E é isso que ele fala, e, tipo, ou você se adequa ou você procura outra pessoa. Sim. É uma coisa que já aconteceu, já tive projetos também, em que o artista chegou pra mim e falou: meu objetivo é viralizar esse projeto. E aí eu falo: você tá preparado pra me entregar as decisões? Porque se ele tá me contratando pra viralizar uma coisa, ele tá fazendo uma música mercadológica, ele tem que me entregar algumas decisões. Como produtor, a gente tem que ter uma visão de mercado, sabe? Então, se o cara vai me entregar a direção artística do projeto, eu vou fazer de um jeito comercializável. Agora, se não for a brisa, se a prioridade for a verdade artística do cara, a prioridade é a verdade artística do cara. E eu não vou pensar no mercado. Eu quero encontrar uma ponte entre as duas coisas, a gente tenta encontrar uma ponte, mas se for colocar uma lista de prioridades, a minha prioridade é a satisfação do cliente. Legal, cara. Legal você colocar isso para que as pessoas que estão conhecendo você, inclusive hoje aqui na live, Legal. saber, né, que procurar. Pô, se eu precisava de alguém que colocasse o meu projeto, a minha identidade acima do valor de mercado, né, acima do mercado, com certeza as pessoas vão atrás de você, Sim, né? legal. Isso é legal, é um diferencial do mercado hoje, porque quer queira ou não, a gente tem mercado, né? O áudio, ele tem diversos prestadores de serviço também, né? Tanto na parte de produtor, na parte de técnico, na parte de equipamentos, vamos dizer assim, locações em geral. E eu acho que as pessoas vão atrás de satisfação, né? Se você contrata, você renova com pessoas que trabalham com você, se você sai contente e satisfeito do que você recebeu, do trabalho que foi prestado para você, né? Então isso é legal. Essa parte de você entender, poucas pessoas fazem. Então, mano, parabéns, inclusive, Obrigado, por cara. isso, Poxa viu, mano? vida. Parabéns mesmo. E é isso, mano. A gente tá caminhando pro final aqui já, tá? Eu vou Legal. fazer algumas perguntas aqui pra você. Lembrando aí pro pessoal que tá assistindo e tá falando hoje com o Caio. Caio Magalhães, produtor aqui em Sorocaba. Veio de Recife, né, Caio? Vim de Recife. Parou aqui em Sorocaba. E aí, onde que é mais quente? Aqui ou Recife? Aqui. Aqui, Aqui é pior, caramba, cara. estamos ganhando de Recife, cara. Aqui é pior porque lá é do lado do mar, né? Então, tipo, pode ser. Eu acho que em temperatura talvez lá ainda ganhasse, mas tem uma sensação térmica menor por causa da brisa do mar, né? Aqui é Aqui quente tá complicado, cara. e não tem vento e é complicado, cara. É complicado mesmo, cara. É difícil você se adaptar, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você chegou a voltar pra sua terra e tentou trabalhar por lá em algum momento? Passou esse plano pela sua cabeça? Ou você se encontrou aqui na região? Cara, eu penso em voltar pra trabalhar lá no carnaval, especificamente. Esse ano ainda não consegui fazer, não foi possível. Mas eu sempre miro o carnaval de lá, porque o carnaval de lá tem muitas oportunidades de trabalho, até como técnico de som. E paga bem legal nessa época. Cara, você tem uma necessidade maior de pessoas Sim. Pra operar, porque acaba gerando uma demanda do nada, assim, uma demanda gigantesca, né? Então eu trabalharia, em geral eu retornaria lá para trabalhar em momentos específicos do ano. Mas eu acho que o mercado de trabalho de São Paulo é muito maior. Então estar próximo de São Paulo, tudo bem que a gente tá 1h30 de São Paulo, mas 1h30 de São Paulo bem dizer, uma reta só, né? Rapidinho pra chegar, né, cara? Então hoje pra minha área o mercado de São Paulo ainda é melhor ao longo do ano. Agora em feriados específicos, Recife ganha disparado de São Paulo. É muita oportunidade, né? É muita coisa acontecendo em fevereiro, em março. Essa época é muito quente lá. Entendi, cara. E fale pra mim, ano começando, quais são os seus planos pra esse ano dentro do mercado aí? O que você tá avisando? Quais são suas expectativas pra esse ano aí? Legal. Esse ano a gente fez a expansão da empresa que eu comentei. Então a gente começou até o ano passado eu entregava exclusivamente áudio. Então eu entregava produtos de áudio em geral. E esse ano a gente está expandindo para o vídeo, que é uma coisa que inclusive aqui em Sorocaba é muito comum. Tem muitos estúdios que fazem áudio e vídeo junto. Você contrata e pega as duas coisas. E é justamente por isso que a gente está abrindo essa possibilidade também. Então, esse ano o meu foco tá na parte de produzir audiovisual junto, trabalhar com projetos de audiovisual. Videoclipes desses artistas que você tá produzindo? Em geral. E videoclipe, session, esse tipo de coisa, assim, de entregar o produto maior, né? E a empresa começou a ter um giro mais legal no fim do ano passado. Então, começo de ano é difícil em todos os lugares, especialmente na música, né? Mas a gente tá com expectativa bem legal pro resto do ano, assim.
mais andando a gente tá mais andando nesse caminho, assim. Legal, cara, legal. É importante você estabelecer novas metas, né? Sim. Você sempre, eu acho, você se sente realizado enquanto elas vão acontecendo, né? Com Você certeza. trabalha muito para conseguir e quando elas acontecem, você tem essa satisfação de ver a sua empresa crescendo, atingindo novos patamares, né? Eu falo como Sim. empresário também, tenho Com a minha certeza, locadora também, então eu sei como que é você sonhar dentro de um quarto e de repente você vê os seus sonhos se concretizando em volta de você. Então é Sim. bem legal. Cara, me fala aí suas redes sociais, quem quiser contatar você, onde que eles vão te encontrar, de que forma. Deixa aí Legal. para o pessoal. Quase todas, principalmente o Instagram, Caio Magalhães Oficial com C. Então, Caio Magalhães tudo junto, oficial também, sem acento, obviamente. E se quiser ir atrás da empresa, conhecer o nosso trabalho, Ryusei Records, RYUSEI Records, tudo junto. Facinho de encontrar também, é uma palavra meio esquisita, mas dá pra achar. Tem um significado? É um nome? O que Cara, aí eu vou contar o significado que eu encontrei, mas salvo engano, porque eu não sou japonês, mas é uma palavra em japonês que significa estrela cadente, o significado literal, mas nas minhas pesquisas que eu fui fazendo ao longo do tempo, quando eu estava procurando um nome, eu encontrei que também significava se permitir nascer. Que legal, cara. E aí eu falei, poxa, essa é a palavra perfeita pro que eu tô tentando fazer com a minha empresa, dentro do que eu comentei, né, de trabalhar com pessoas que estão começando, que querem se permitir estar na música, começar na música, se dar uma chance de ingressar de realizar um sonho, né. Então, eu encontrei esse significado depois de um tempo, e eu falei, poxa, não sei se é esse significado, mas agora é isso. Pra você, significa isso agora. Pô, que legal, cara. Parabéns pelo processo criativo também, inclusive, cara. Poxa, obrigado, cara. Eu acho muito legal quem tenha, vou colocar dessa forma, quem tem a coragem de seguir o seu sonho. Porque muita gente hoje deixa de seguir o seu sonho por medo, por insegurança, pela dificuldade, que é porque a verdade é essa, né? Todo sonho tem os seus obstáculos, tem suas dificuldades. Mas a diferença tá em quem corre atrás dele, né? Sim. Quem vai atrás, faz acontecer. E isso diferencia você dos demais. Uhum. Então, cara, parabéns Poxa, pelo obrigado, criativo, viu? Cara, muito legal o papo com você. Queria agradecer muito de você estar aqui hoje, de você vir responder essas perguntas, falar um pouquinho da sua vida, desse seu tempo, viu? Espero que você volte aqui, cara. Eu quero muito trazer um dia você com outros produtores aqui pra gente bater um papo também, cara. Com certeza. Contraído. Eu quero trazer, inclusive, produtores de cenários diferentes, cara. Até pra vocês trocar uma ideia, porque, cara, pra mim é uma baita resenha vocês estarem aqui, viu? E, cara, eu sempre gosto de finalizar, né? Você falou pra mim o contato que você teve com a música, em que momento. Mas eu gosto de perguntar sempre no final, cara, o que a música em si, o áudio, eu vou generalizar dessa forma como áudio. O que o áudio trouxe pra você? O que ele é pra você hoje e o que você espera dele no seu futuro? Nossa, que pergunta difícil. Você falou um pouquinho de como você teve esse contato, né? Mas eu acho que o que você espera nele, qual é a sua realização e o que você espera dele? Cara, eu sempre ouvi ao longo da vida que das pessoas próximas que a gente deveria encontrar um emprego estável, independentemente de qual fosse o trabalho, um trabalho que pagasse as contas, que desse para viver bem, sempre buscando viver o melhor possível, né, dentro do profissional, independentemente da área que fosse. Então, por muito tempo eu achava que eu tinha que buscar um curso de medicina, eu tinha que buscar um curso de direito, eu tinha que buscar uma engenharia, era isso que eu tinha que fazer da minha vida. E depois eu parei para raciocinar, né? A gente trabalha mais tempo do que a gente passa fazendo qualquer outra coisa. Então, eu cheguei na conclusão que eu não queria viver a maior parte da minha vida ansiando pela possibilidade de viver, sabe? Que legal. Então, se eu vou trabalhar com uma coisa, eu prefiro não ganhar tanto dinheiro, não que seja o caso, mas eu preferiria, quando eu estava começando, eu preferiria não ganhar tanto dinheiro e poder trabalhar com uma coisa que me realiza. Eu sempre fui apaixonado por música, sempre. De ouvir, de apreciar, de criar.
sempre foi uma coisa que me encantou muito. Então eu pensei, cara, se eu não ganhar tão bem, mesmo que eu nunca ganhe tão bem na minha vida, se eu puder trabalhar com uma coisa que faz a minha vida valer a pena, porque é a maior parte da minha vida, eu vou estar feliz, sabe? E é isso que a música significa pra mim hoje, é isso que o áudio significa pra mim hoje. Eu sou encantado por fazer isso e eu sou encantado ainda mais pelo resultado final. Então, quando eu vejo, eu gosto muito de servir, né? De servir ao outro, de fazer bem ao outro. Então, quando eu vejo que eu cheguei naquele resultado, que eu satisfiz uma pessoa, que eu deixei ela feliz, que eu ajudei ela a realizar o sonho dela e ajudei ela a traduzir o sonho dela, as expectativas dela num produtinho final ali de 3 minutos, eu acho que nada chegaria perto pra mim na vida, sabe? E mesmo que eu não ganhasse tão bem fazendo isso, eu estaria muito feliz fazendo isso, porque eu estaria realizado. E eu acho que essa é a maior parte da vida, sabe? O resto a gente dá um jeito. A gente dá um jeito, põe no crédito pra ir no barzinho, parcela a viagem 48 vezes no boleto, sabe? As outras coisas... É que não parcela mais porque não cabe mais, mas se é exatamente isso, cara. Eu acho que a maior parte da vida é o trabalho, então eu busco trabalhar com algo que eu gosto. E a minha expectativa, você perguntou, a minha expectativa é que cada vez mais as pessoas possam encontrar em áreas alternativas como essa uma possibilidade de vida rentável, sabe? Eu acho que que as pessoas tenham, assim como você, a coragem de acreditar que esse cenário também possa ser ideal para elas, né? E conseguir trabalhar nesse cenário também, trabalhar nessa profissão. Eu também anseio muito, cara, que mais pessoas acreditem, né? Porque muita gente gosta, cara, é uma gama grande de pessoas que gostam de fazer o que a gente faz, né? De trabalhar com áudio. Sim. E pouca gente tem coragem, acho que... porque todo mundo tem suas dificuldades, tem seus compromissos, suas responsabilidades. E acho que o maior medo é não conseguir honrar com todos os seus compromissos e responsabilidades dentro desse cenário. Mas é possível sim. Você é uma pessoa, um exemplo disso. Assim como outras pessoas, cara. Eu gosto muito de trazer. Eu sempre falo isso, cara, porque é a verdade. Eu gosto de trazer pessoas reais que trabalham com áudio aqui. Porque elas trazem a vivência, trazem a experiência e as possibilidades que existem no áudio. Para mais pessoas acreditarem que elas podem alcançar também seus sonhos, trabalhar com coisas que você gosta, né? De poder, de repente, furar a bolha de ter que seguir um trabalho comum, um trabalho convencional, você conseguir trabalhar com o que você gosta e ainda assim ter uma responsabilidade financeira, uma estabilidade financeira para fazer o que você gosta. Legal. Pô, legal demais. Cara, agradeço muito o papo com você. Espero te ver outras vezes aqui, viu, mano? Eu que te agradeço, cara. O seu projeto é muito bonito, o que você tá fazendo é muito legal e eu espero que dê muito certo e que vá muito longe, cara. Muito obrigado, cara. É com muito carinho que eu faço isso aqui. Que nem eu te falei, a gente às vezes não tem a condição perfeita, mas a gente faz o que a gente gosta tira a excelência daquilo que a gente tem, tá bom? Sim. Então, mas tá devagarzinho, tá engatinhando ainda. E se Deus quiser, acho que a minha expectativa é que vá muito longe isso daqui ainda e que eu possa trazer pessoas como você para falar também dessas vivências no áudio. Legal, cara. Beleza, mano? Obrigado. Eu vou deixar um tempinho, se você quiser falar alguma coisa, alguma mensagem para alguém, fique à vontade. Tem alguém que você quer falar, mandar um abraço? Eu queria mandar um beijo pra minha mulher, que eu acho que é a pessoa que eu sempre preciso falar, porque em muitos momentos eu quis desistir mesmo, assim, de... Poxa, por que eu tô fazendo isso? E às vezes as coisas são muito boas e às vezes elas são muito difíceis, né? Especialmente numa área que a gente não tem um salário fixo. Tem momentos do ano que são muito bons e fazem a gente falar, poxa, eu ganho mais do que um médico. E tem momentos do ano que... fala, meu Deus. Que você fala, caramba, meu Deus, menos de um salário mínimo aqui, o que tá acontecendo, né? E todos esses momentos ela segurou na minha mão, ela falou, você não vai desistir disso. Você não vai procurar outra coisa, você não vai pegar um outro trabalho, não vai assinar uma carteira em lugar nenhum, porque é o que te faz feliz. E você vai muito longe com isso, porque você é muito bom. E continue fazendo e eu seguro a gente enquanto eu puder, assim. Então eu tenho sempre que agradecer a ela. E eu preciso também agradecer aos meus pais. Minha mãe, meu padrasto, minha madrasta e meu pai. Todos eles acreditaram em mim do seu jeito. E
investiram em mim como puderam, tempo, apoio de muitas maneiras, e eu sou muito grato a essas pessoas. Então, preciso deixar um beijo pra todos eles. Pô, que massa, cara. Bem massa. E faz diferença, né, cara? Faz. Diferença. O ter apoio é uma coisa que você desbrava o mundo se for necessário, né, cara? Pô, parabéns. Um abraço aí pro pessoal também, a família do Caio aí. E, cara, mais uma vez, obrigado. Espero que você venha outra vez aqui. E a gente encerra por aqui hoje, mano. Fechou. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. E aí, ó, quem quiser, segue lá o Caio Magalhães, produtor aqui em Sorocaba. Depois eu vou deixar o link dele lá na bio pra vocês, beleza? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Se cuidem. E segue lá depois Farales Podcast. Um abraço pra vocês.